Malta, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Arif Lizardo, DJ, produtor musical e também um homem ligado aos negócios, principalmente aos micronegócios. Espero que daqui adiante nós possamos trocar bastantes informações, resolver problemas, crescer, desenvolver, ajudar outros a crescer e desenvolver, e assim o nosso país, a nossa província, o mundo cresce e se desenvolve, ou seja, aumenta a quantidade de boas características e a qualidade destas mesmas características. Bem, Musiquetona é um conjunto de vídeos que irá abordar vários temas e o primeiro tema está ligado à valorização dos novos artistas. É importante definir o que é um artista. Já soubemos que as definições divergem, as opiniões são diferentes, os artistas têm conceitos diferentes, as pessoas que não fazem artes têm conceitos diferentes, mas artista sempre será um determinado indivíduo que, de forma profissional, de forma amadora ou intermédia, pratica arte. E o que é a arte? A arte passa por aquilo que nós sentimos. Claro que tem o lado acadêmico-científico da arte. Hoje em dia existem universidades, concursos ligados à arte, mas a arte é também aquilo que nós sentimos, é também o que aprendemos na academia, o que a ciência nos ensina, é também aquilo que vamos aprendendo com a nossa experiência. Então, no fundo, um artista é aquele indivíduo que pratica a arte, expressando essa mesma arte através dos sentimentos, através da sua experiência, através do conhecimento acadêmico, científico que tem ligado à arte. Bem, é importante dizer que não existem só artistas no ramo da música, existem vários artistas, mas cá no nosso país, Angola, é de tamanha importância nós debatermos sobre a valorização dos artistas em geral, principalmente artistas da música aqui no Musiquetona. Os artistas da música têm visualizado várias dificuldades e é importante voltar a frisar que não são só os da música, mas os da música têm frisado várias dificuldades, como podemos citar a dificuldade econômico-financeira. Para quem não sabe, economia é a ciência que permite satisfazer as necessidades de forma, digamos, abundante, ou seja, o máximo de necessidades com o mínimo de recursos. Ou seja, se quisermos uma definição mais simples de economia é pouco a pouco a galinha enche o papo, por exemplo. Ou então, bocado serve para todos. Bocado serve para todos é a melhor definição para a economia. Está a perceber? Por quê? Porque a economia é a ciência que permite satisfazer o máximo de necessidades utilizando o mínimo de recursos. Quer dizer que um pai que tem um pão e consegue repartir esse pão para 1, 2, 3 ou 10 filhos, esse pai estará a demonstrar intenções de práticas econômicas. O indivíduo é economista quando tem um determinado bem e consegue satisfazer maior número de necessidades. É diferente de ganância. Ganância é ter os bens e não querer repartir com ninguém e também não querer utilizar estes mesmos bens. Bem, finanças, estamos a falar de dinheiro. O termo finance deriva do latim e significa nada mais nada menos do que dinheiro. Então, os artistas nos dias de hoje encontram muitas dificuldades econômico-financeiras para poder comprar equipamento, para poder se locomover, para poder se alimentar, para poder sentir-se seguros, para poder adquirir até mesmo matrimônio, para poder realizar os seus sonhos, para poder cumprir com os aspectos legais, entre outros. Devemos dizer que mesmo no ramo da música existem vários artistas, existem os cantores, produtores musicais como eu, DJs, engenheiros de som, também estão ligados ao ramo da música, engenheiros de gravação, que não deixam de ser engenheiros de som, tem os engenheiros de edição, engenheiros de mistura, engenheiros de masterização,
Essa malta toda que eu acabei de citar, os engenheiros, estão mais ligados ao som, mas quem fala de som está a falar de música. Então, tem os produtores musicais, tem os artistas como intérpretes ou cantores, tem os compositores, tem os instrumentistas, diretores artísticos, gestores de carreira, entre outros artistas. Mas a maior parte dos mesmos tem muita dificuldade no quesito econômico-financeiro. Bem, qual é o conjunto de conselhos que nós podemos deixar? Primeiro é a produção. Produção é nada mais, nada menos do que unir dois ou mais bens para poder obter outro bem que tenha mais ou utilidade equiparada. Ou seja, tu vais unir, por exemplo, dois bens, bem é tudo aquilo que permite satisfazer uma necessidade, para poder resultar num outro bem que também tenha utilidade. Utilidade essa que pode ser igual à dos outros dois bens, ou superior, ou até mesmo inferior. Mas produção de forma simplificada é: vamos juntar alguns bens, vamos unir, vamos cozinhar e vai dar num determinado bem. Então, nós queremos muito aconselhar todos os artistas da música, desde DJs, produtores musicais, compositores, etc., que olhem para a produção como uma saída emergente para o alcance da riqueza. Porque se repararmos em economia, na matéria de linha direta ou linha longa ou linha clássica, fala-se muito de 4 setores fundamentais: dos produtores ou da produção, dos retalhistas, dos armazenistas ou grossistas e dos consumidores. Enquanto os artistas continuarem a ser somente consumidores, ou seja, só gasta, só consome, não investe, não poupa, não faz negócio, pois embora a poupança pode ser considerada um negócio ou até mesmo um investimento. Enquanto não entenderem que devem sair de consumidores para retalhistas, de retalhistas para armazenistas ou grossistas, e daí para produtores, ou sair diretamente de consumidor para produtor, não está-se a fazer nada. Porque os próprios produtores musicais precisam estudar mais sobre produção, entender o que é um produto, o que é produção, tipos de produto, tipos de produção, quando é que se está a fazer uma produção, aonde se deve produzir, para que produzir, para quem produzir, características de uma produção, características de um produto, ciclo de vida da produção, ciclo de vida do produto, etc, etc. Então, um dos conselhos que nós damos aqui é estudar mais sobre produção, não só produção musical, produção no geral. Estudar sobre produção é um dos caminhos essenciais para sair da pobreza, para resolver os problemas econômico-financeiros. Seja a produção de gelado de múcua, seja a produção de um outro tipo de gelado, seja a produção de música, seja a produção de sets musicais, seja a produção de vídeos, seja a produção de imagens, seja a produção de bolos, o que for. O que é certo é, você precisa aumentar a tua renda. Você está com problemas financeiros e econômicos, ou seja, você não tem dinheiro e você não consegue satisfazer o máximo de necessidades utilizando o mínimo de recursos. Ligada diretamente às finanças está essa solução: estudar muito sobre produção. Outra solução é estudar muito sobre poupança. Queiras tu, queiras não, tu tens de poupar dinheiro. Outra solução é estudar muito sobre investimentos. Queiras tu, queiras não, tu tens de estudar sobre investimento. Outra solução é estudar muito sobre negócios. Percebe? E a última solução é estudar muito sobre saúde. Então vamos repetir: estudar muito sobre produção, estudar muito sobre investimentos, estudar muito sobre poupança, estudar muito sobre negócios e última, estudar muito sobre saúde. Se você é artista da música, começar a estudar mais sobre produção em geral, não precisa ser produção musical só, produção em geral, produção de gelados, produção de bolos, produção de vídeos, produção de conteúdo, produção de livros, produção de imagem, produção de roupa, o que for. Tu deves entender mais sobre produção, pois
é o caminho ideal para a riqueza nos dias de hoje. Os homens mais ricos do mundo produzem alguma coisa. Os homens mais ricos do passado, como Mansa Musa, produziam alguma coisa. Esse que eu acabei de dizer era o rei do Império do Mali. E o Império do Mali era considerado o império mais pesado de ouro, de produção de ouro. Então é importante estudar sobre produção. É importante estudar sobre investimento. É importante estudar sobre poupança. É importantíssimo estudar sobre negócio. É importantíssimo sabermos cuidar da nossa saúde. Para isso, temos de estudar. 5 conselhos para você poder sair de um determinado nível para outro. Para você deixar de ser consumidor e passar a ser produtor. É um salto gigante. Solução imediata. E todos nós sabemos que hoje em dia uma das armas mais importantes é o conhecimento. Então vamos estudar, não vamos ignorar e não vamos estudar 1, 2, 3, vamos estudar sempre. Vamos deixar os maus hábitos de lado, as pessoas que nos fazem mal ou que nos levam para os maus caminhos. O que é que nós devemos fazer? Nós temos de ter uma conversa com essas pessoas e fazermos com que essas pessoas percebam que nós somos especiais. Todo ser humano é especial, mas alguns são mais especiais do que os outros. Então, se eu sou especial, eu não posso me deixar levar por alguém que é menos especial que eu, ou que quer ser menos especial que eu. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que conversar com essa pessoa e dizer assim: companheiro, ou nós vamos por esse caminho, que é o mais certo, vamos ficar ricos, e depois vamos celebrar um bocadinho mais, mas sempre um olho na missa, outro olho no padre, sempre um olho crítico, outro olho clínico. Se formos assim, está tudo bem. Se não formos assim, companheiro, olha, não conta muito comigo, pois eu vou estar focado em ganhar dinheiro, em ficar rico, em ir atrás dos meus sonhos, porque eu não posso morrer sem ir para Londres, eu não posso morrer sem ir para Frankfurt, não posso morrer sem ir para Los Angeles, não posso morrer sem visitar New York. Todo mundo tem que pensar assim. Eu não posso morrer sem visitar Marrocos, Dubai, não posso morrer sem visitar Ibiza, Então, se tu queres isso, se tu queres, e para além de querer, tu necessitas, se necessidade é realmente o estado de insatisfação e carência, que provoca geralmente uma sensação de mal-estar, então você necessita de estudar mais sobre produção, estudar mais sobre negócios, estudar mais sobre investimento, estudar mais sobre poupança, estudar mais sobre saúde. E você precisa deixar as pessoas que te levam para os maus hábitos de lado. Você precisa deixar os maus hábitos de lado. Você precisa deixar os bens que você já não precisa, roupa, relógio, etc. Você deve vender, você deve deitar. Por quê? Porque aquilo só te atrapalha. Aquilo só enche a tua casa, só enche o teu quarto, só enche a tua sala, só enche a tua cozinha. Livra-te das más práticas, dos maus bens, dos maus hábitos e anda, estuda, porque o conhecimento nos dias de hoje é uma das principais armas e no passado uma das armas foi o quê? O dinheiro. Mas lá atrás foi o quê? A terra. Mas lá atrás foi o quê? Foram os homens. Quem tem mais homens, quem tem mais escravos, esse gajo era considerado rico, era mais poderoso. Imagina se você puder ter os 4 itens que eu citei. Tu tens trabalhadores para ti, tu tens dinheiro, tens terra e ainda tens conhecimento. Tu praticamente tens aqui, exatamente tu tens aqui 3 fatores produtivos: terra, trabalho, que é o homem, e tens dinheiro, capital financeiro. Quando tu acrescentares o conhecimento, que não é um fator produtivo, economicamente falando, ou teoricamente falando de economia, tu acrescentando o conhecimento, tu vais acabar entendendo que a tecnologia hoje em dia é o 4º fator produtivo. Então, devemos estudar bastante, e volto a dizer, devemos estudar muito sobre produção, não só produção musical. Devemos estudar muito sobre negócio, sobre investimento, sobre poupança e sobre saúde, para podermos resolver o problema econômico-financeiro que os artistas da música vivem e os outros artistas também vivem. Percebe-se? Nós não podemos continuar à espera
que Deus manda alguém continuar à espera de ser empregado de outra pessoa, continuar à espera de um agente econômico intitulado de Estado. Não. Você tem de esperar de você mesmo, nem do teu pai, nem do tio, nem do padrinho, nem do sobrinho, não, nem do teu filho. Você tem de esperar de ti mesmo. Então, vamos estudar sobre produção, vamos estudar sobre investimento, vamos estudar sobre poupança, vamos estudar muito sobre negócio e vamos estudar muito sobre saúde. Bem, é importante dizer que quando nós, do ramo da música, não estamos a sentir determinada música ou determinado produto que estamos a fazer, quando nós não temos experiência na música, quando nós não soubemos sobre teoria musical, está a perceber? Quando não soubemos um bocadinho de som, se calhar nós não estamos a fazer arte. Porque para fazer arte é preciso sentir. Para fazer arte é preciso ter alma, é preciso eu ficar arrepiado, é preciso eu chorar, é preciso eu ficar a rir sozinho, olhar para o espelho e dizer, meu Deus, será que sou eu mesmo que estou a fazer ou que fiz isso? Dizer, porra, eu sou muito mau, mal no bom sentido, eu sou foda, eu sou bom, desculpem-me o termo. Se nós não tivermos a sentir, se nós não tivermos experiência, se nós não tivermos conhecimento acadêmico ou científico sobre música, nós provavelmente não vamos conseguir fazer arte. Porque é importante você saber o que é música. É importante você saber os tipos de música. Para que serve a música? É importante você entender que a música tem uma estrutura. É importante você entender que existem as características da música. É importante você entender que a música, para além de ser arte, música é saúde. Para além de ser saúde, música é cultura e cultura é educação ou educação é cultura. Repetimos, provavelmente se você não tiver a sentir, se você não tiver a ficar arrepiado, se você não tiver a gostar demais, se você não tiver admirado contigo mesmo, se outras pessoas que estão ao teu lado não estão a elogiar, se você não tem experiência quase nenhuma, se você não tem conhecimento acadêmico ou científico sobre música, provavelmente você não está a fazer arte. É importante dizer isso. É muito importante dizer isso. Por quê? Porque a arte tem um papel, como dissemos, de educação. A arte é um conjunto de hábitos e costumes que a própria pessoa tem e consegue expressar isso através das suas obras. Por exemplo, um indivíduo que está a crescer no mato, que ele sabe que os instrumentos musicais que ele mais vê ou que ele mais toca são congas ou batuque, chocalho ou sacudidor. É difícil esse indivíduo falar de violão ou de violino, tá a perceber? Ou de violoncelo ou de contrabaixo acústico. Por quê? Porque esse indivíduo está com determinados hábitos e costumes que será meio difícil ele ter que pensar num violino ou num violão ou num contrabaixo acústico, porque ele está habituado a ver e a tocar congas, que são os batuquezinhos, e chocalhos ou sacudidores. Isso é o que ele sabe. Então é importante entendermos que a arte é cultura, e essa cultura ou estes hábitos e costumes devem ser expressados numa determinada obra. Se nós próprios não sentirmos, outras pessoas não vão sentir, tenho quase a certeza disso. Claro que vão existir músicas que nós vamos dizer assim, eu não estou a gostar muito dessa música, mas vou lançar e se calhar vamos nos surpreender. Mas é importante nós sentirmos a música, é importante ficar arrepiado, é importante ficar muito alegre com aquilo que estamos a fazer, ou ficar tão emocionados de forma triste ao ponto de lagrimar. É importantíssimo sentirmos arrepio quando estamos a produzir algo no bom sentido, um arrepio que nos dá agrado. É importante outras pessoas elogiarem. É importante conhecermos sobre teoria musical, conhecimento acadêmico-científico sobre música. É importante experimentarmos, ter experiência. Para quê?
para que possamos realmente fazer arte. Porque se nós não fizermos arte, se outras pessoas não sentirem, se outras pessoas não perceberem que nós somos artistas, que nós temos conhecimento acadêmico-científico de música, que nós temos experiência na música, que nós estamos a fazer algo que nós estamos a sentir. Se outras pessoas não sentirem isso, outras pessoas provavelmente vão dizer que nós não temos arte, nós não somos artistas, nós não estamos a fazer cultura, nós não estamos a expressar hábitos e costumes, nós não estamos a ser educados, estamos a ser mal educados, porque já dissemos que cultura é educação e educação é cultura. Para tu seres valorizado, tu tens de mostrar que tu estás a sentir aquilo que estás a fazer, tens de mostrar que tens conhecimento acadêmico ou científico sobre música, e é importante tu mostrares que tens experiência na música, para as pessoas poderem te dar o quê? Valor, porque a agregação de valor é uma estratégia. Estratégia é tudo aquilo que permite derrubar o oponente. A agregação de valor é uma estratégia usada por quase todo mundo. Se tu próprio agregares valor a ti mesmo, outras pessoas vão valorizar. Isso é que nem um restaurante. Se tu investir 5, 10 milhões a petrechar bem o teu restaurante, em que o cliente chega e o básico tem, básico estou a falar de quê? Bom preço, boa qualidade do atendimento e dos teus produtos, isso é o básico. Se tu conseguir chegar nesse nível, é o básico. Teu restaurante está com bom valor, tu próprio agregaste valor ao teu restaurante. As pessoas chegam ao teu restaurante, tem bom preço, tem qualidade de atendimento, tem qualidade dos teus produtos, higiene, entre outros fatores. Então tu agregaste valor ao teu restaurante, tu fizeste um investimento. Agora, é importante estudarmos sobre o investimento. Para quê? Para não deitarmos dinheiro fora. É importante estudarmos sobre investimento. Para quê? Para podermos agregar valor de forma correta nos nossos investimentos. Então, repara, o mercado está muito violento. O mercado hoje em dia está muito violento. Se nós próprios não agregarmos valor às nossas produções, às nossas composições, aos nossos instrumentos, à nossa forma de trabalhar, se nós não entendermos sobre teoria acadêmica ou científica ligada à música, se nós não tivermos experiência e se nós não sentirmos aquilo que estamos a fazer, o mercado, que é o local de troca de bens, em que há compradores e vendedores e a relação entre compradores e vendedores é mediada pelo preço, no mercado nós não seremos o quê? Valorizados, porque nós próprios não estamos a agregar valor ao nosso próprio produto. Repara que existem vendedores com preços altos, existem vendedores com preços baixos. Às vezes até vendedores do mesmo produto, às vezes até no mesmo mercado, como por exemplo o mercado de Lisboa. Há pessoas em Lisboa que cobram para um serviço de DJing. Há DJs em Lisboa que cobram um determinado preço alto e há outros DJs em Lisboa que cobram um determinado preço baixo. Em New Jersey, nos Estados Unidos da América, existem DJs com preços elevados, DJs com preços elevados mesmo, e que têm uma quota de mercado ou um número de clientes elevado ou elevada. E existem em New Jersey, Estados Unidos da América, DJs que cobram de forma, digamos, barata, está a perceber? Então, é preciso agregar valor. E a agregação de valor, às vezes, inclui gasto. E gasto, estamos a falar de investimentos, gasto, estamos a falar de negócio, gasto, estamos também a falar de poupanças. Então, é importante estudarmos sobre investimento, é importante estudarmos sobre poupança, é importante estudarmos sobre negócios, é importante estudarmos sobre produção, é importante estudarmos sobre saúde. Saúde no geral, cuidar de nós, cuidar dos nossos bens, manter a casa limpa, mudar a posição dos bens de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses, cuidar dos nossos trabalhadores ou colegas, e assim nós vamos andando. Por quê? Porque o mercado é o local de troca de bens. No mercado só existem compradores e vendedores. Em que estes compradores e vendedores irão se interrelacionar mediante um preço. Como é que você vai agregar valor
num determinado produto e esse produto vai ter um preço tão barato ao ponto de se comparar a quem não agrega valor. Isso não existe. Quem agrega valor é diferente de quem não agrega valor. Quem agrega valor investe, mas sabe o que é um investimento, sabe os tipos de investimento que existem, sabe como deve ser a estrutura de um investimento. Quem agrega valor sabe o que é um plano de negócios, sabe que deve ficar em casa sentado, tirar a ideia do papel, mandar da cabeça para o papel, do papel rasgar o papel, fazer outro papel se for necessário, ir para a rua, procurar preço, fornecedor, procurar como é que está a concorrência, procurar saber quem produz, procurar saber quem é o grossista, quem é o retalhista, entender como é que está o setor monetário, como é que está o setor das ações, como é que está o setor financeiro em geral, como é que está a banca, como é que estão os agentes econômicos, Estado, famílias, a que preço as famílias querem pagar, como é que se calcula preço, a que preço o Estado quer pagar, será que o Estado é o maior devedor ou não, a que preço os estrangeiros querem pagar, quais são os estrangeiros que vivem próximo de mim, será que os portugueses pagam melhor que os chineses, etc, etc. É importante agregarmos valor aos nossos produtos. É importante investirmos nas nossas produções. É importante deixarmos de lado os maus hábitos e entendermos que os responsáveis do nosso sucesso somos nós mesmos. Se nós queremos evoluir, se nós queremos crescer, se nós queremos nos desenvolver, é importante agregarmos valor. E nós, os artistas da música, já recebemos um determinado conselho do papai, que é: vamos estudar muito sobre produção em geral, vamos estudar muito sobre negócios em geral, estudar muito sobre investimento, estudar muito sobre poupança, estudar muito sobre saúde. Repara que quem não tem saúde não consegue fazer quase nada. Se tu vives cansado, se tu vives mal disposto, se tu vives a descuidar do teu cabelo, a descuidar da tua zona pública, a descuidar do teu hálito, a descuidar dos teus olhos, a descuidar da saúde do teu estômago, a descuidar da tua alimentação, exercícios físicos, tu não vais conseguir fazer muita coisa. Tu vais ser do tipo anda, para. Vai, volta. Vai, volta. Quando nós assustarmos, o que é que nós temos? 45 anos de idade. E o que é que temos? Temos o vai e volta. Que é que? Nada. Por quê? Porque nunca está aqui, nem está ali. Ele vai e volta. Vai e volta. Então, é importante entendermos que o mercado angolano nos últimos tempos, musicalmente falando, ele teve uma proporção inversa, digamos assim. Proporção inversa. A qualidade baixou e a quantidade aumentou. No passado, de ano em ano, nós víamos, 20 músicas novas, 40 músicas novas por ano. Hoje em dia esse número cresceu. Hoje em dia há mais estúdios do que no passado, mas a qualidade musical, atenção, qualidade musical, estamos a falar de música que é a combinação de sons esses que normalmente são tonantes, que é a expressão daquilo que estamos a sentir. Será que a música não perdeu qualidade? Eu acho que perdeu. Agora, o som, a engenharia de som, perdeu qualidade ou não? De forma, digamos, parcial, para mim perdeu. Mas por outro lado, eu acho que ganhou um bocadinho. Mas agora eu pergunto, esse ganho em termos de engenharia de som é benéfico para os angolanos? É, mas está a ser feito por angolanos? Essa melhoria está a ser feita por angolanos ou os angolanos continuam a enviar músicas lá para fora? Então é importante entendermos que o mercado angolano teve uma certa desproporção em que a quantidade aumentou e a qualidade baixou. E nos últimos tempos, vamos falar dos últimos 5 anos, de 2017 para cá, o que mais se ouve na periferia é Kuduro, que alguns chamam de Afro House.
o próprio kuduro, que alguns chamam de kuduro, e tarraxinha. Só, esses são os que mais se ouvem. Kuduro, que alguns chamam mesmo de kuduro, Afro House, que alguns não chamam de kuduro, mas é kuduro, e tarraxinha. Depois disso, depois da tarraxinha e do kuduro, vem o samba e o rap. Está a perceber? Então, o que é que mais se ouve nos bairros de Angola? Tarraxinha, kuduro, samba e rap. Rap ou trap. Para alguns é a mesma coisa, para outros não é. Mas o que é certo é, o que mais se ouve na periferia angolana, em geral, tarraxinha, kuduro, samba e rap. Digamos, para a classe média, o que mais se ouve, em geral, é tarraxinha, kuduro e samba. Repito, para a classe média, o que é que mais se ouve? Tarraxinha, kuduro e samba. Depois disso, o que é que vem? Rap, amapiano, reggaeton, dance floor, afro-niger, afrobeat, pop, um pouco de house music, deep house, que é o house profundo, soulful house, que é o house emotivo, techno house, que é a fusão do house e do techno, e digamos com um bocadinho de house progressivo. Para a classe alta, vamos a falar dos que... A classe alta é um bocadinho mais sensível. Vamos usar esse termo, para não usar o termo exigente. A classe alta ouve muito samba, ouve muito slow ou música romântica, ouve muito pagode, ouve muito samba, ouve forró, ouve bossa nova, ouve reggae, ouve pop. A classe alta ouve salsa, ouve rumba. Está a perceber? A classe alta ouve merengue, a classe alta ouve quilapanga, a classe alta ouve seben. Epá, a classe alta é um bocadinho mais sensível. Então, é importante dizermos que em quase todas as categorias o samba está. Mas é importante dizermos que esse estilo samba no passado já foi mais produzido. Hoje em dia é menos produzido em Angola. No passado havia, por mais que a produção quantitativamente subiu, no passado fazia-se mais samba. Hoje em dia, para mim, faz-se menos. Angola teve um passado triste. Os artistas duraram pouco tempo, viveram pouco, porque se não tivéssemos tanta guerra entre irmãos que decidiram lutar por ganância e por alguma, sei lá, não sei, vou dizer analfabetismo, se calhar, ou burrice crônica, se nós não tivéssemos isso no passado, muitos dos artistas teriam vivido mais tempo e se calhar o samba não estaria conforme está hoje. Porque perdeu-se a qualidade musical, como eu disse. A forma de tocar já não é a mesma. Os artistas já não ensaiam como ensaiam antigamente. Acham que a execução não é importante, mas é importante. Acham que fazer toda hora a mesma coisa, as pessoas não estão a ouvir, mas as pessoas estão a ouvir. Acham que como o artista fez dessa forma, eu tenho que fazer dessa forma. Não. A qualidade baixou, mas digamos que para a classe alta, média e baixa, o samba ainda está presente. Então, é importante nós dizermos aqui para as pessoas que os artistas têm dificuldades, como nós já dissemos, econômico-financeiras, e têm outras, mas a principal nos dias de hoje é a dificuldade econômico-financeira. Ou seja, os artistas não estão a conseguir satisfazer um maior número de necessidades utilizando o mínimo de recursos, e os artistas não estão a ver dinheiro,
não estão a gerir bem o dinheiro e os artistas estão consequentemente sem dinheiro. Então, é importante dizermos para as pessoas que os artistas têm essa dificuldade, mas é importante chamarmos a atenção aos artistas que as pessoas estão atentas, que as pessoas têm preferências, as pessoas têm sentimentos, as pessoas também se expressam e as pessoas não são robôs. Então os artistas têm de trabalhar mais. Nós, os artistas, temos de trabalhar muito mais, fazendo o quê? Agregando valor. Fazendo o quê? Estudando sobre produção, investimento, negócio, finanças e estudar muito sobre saúde. É importantíssimo. Porque repara, se nós não agregarmos valor, não existe empresário algum que vai querer investir em nós. Não existe. Não existe empresário algum. E hoje em dia não há mais dizer que eu sou médico e o meu trabalho é no Estado e a minha vida vai ser ganhar 200 mil ou 100 e tal mil ou 300 mil. Esquece isso. Já está definido que necessidade ou estado de insatisfação e carência que provoca geralmente uma sensação de mal-estar. Isso está definido. Perdão. E já está definido, economicamente falando, que as necessidades são ilimitadas. Então quer dizer que dinheiro nunca chega. Então quer dizer que se existe médico burro ou pobre como você, existe outro médico mais inteligente e rico. Por isso, se você é médico ou qualquer profissional quer ser como nós da música seremos, indivíduos que agregam valor, então o que é que você precisa fazer? Você precisa investir em ti mesmo. Você precisa começar a fazer negócios. Você precisa começar a fazer poupança. Você precisa começar a produzir alguma coisa. Vídeo, imagem, áudio, mix, bolos, roupa, cartazes, podcasts, calçados, meias, gelados, cerveja, gasosa, refrigerante. Você precisa produzir alguma coisa e você precisa cuidar da tua saúde. Então nós, os homens da música, nós vamos ser um exemplo para a sociedade a partir do momento em que nós começarmos a agregar valor. Percebe? Quando nós entendermos que agregar valor engloba investir, fazer negócio, poupar, cuidar da nossa saúde e dos nossos e também produzir, nós temos que pôr na consciência todos os dias, bem, acordei, o que é que os ricos estão a fazer? Os ricos estão a produzir. Eu tenho que produzir alguma coisa. Eu tenho de produzir vídeo, eu tenho de produzir imagem, tenho de produzir som, eu tenho de produzir um gelado, eu tenho de produzir conteúdo, eu tenho de produzir um refrigerante, eu tenho de produzir um gelado, tenho de produzir uma maçã do amor, eu tenho de produzir equipamentos de segurança, eu tenho de produzir roupa, qualquer coisa. Mas eu parado não posso ficar. Eu vou produzir música, eu vou produzir conteúdo sobre informática, qualquer coisa. Mas nós, os artistas da música, nós precisamos agregar valor para nós resolvermos o nosso principal problema, que é economia e finanças. Economia e finanças. Repito, o principal problema dos artistas ligados à música e não só, em Angola, nos últimos 5 anos, qual é? Economia e finanças. Ou seja, não estamos a conseguir satisfazer o maior número de necessidades utilizando o mínimo de recursos e não estamos a conseguir ver dinheiro. Quando vemos dinheiro, não conseguimos gerir dinheiro e, consequentemente, ficamos sem quê? Sem dinheiro. Então é importante estudarmos sobre o quê? Investimento. É importante estudarmos sobre produção. É importante estudarmos sobre poupança, negócios e estudarmos muito sobre saúde. Quando você souber o que é a saúde, como está subdividida, características da saúde, características do corpo humano, como é que é o corpo, como é que é a saúde dos animais, como é que é a divisão do corpo da galinha, o que é que a galinha come, o que é que nós animais comemos, o que é que os cães comem. Por exemplo, um investimento bom para um artista, investe em cães, venda de cães, investe em galinhas, criação de galinhas. Por que não? Se você precisa de dinheiro, se você artista tem de ser rico, se a própria Rihanna não investe só na música, se o próprio Jay-Z, que quase todos os anos está no top 3 dos artistas de rap mais ricos do mundo, o próprio Jay-Z não investe só em música.
Por que você tem de pensar que Deus tem de ligar para mim? Ou Deus vai enviar um saco de dinheiro daqui a dias? Ou daqui a dias o produtor tal vai ligar? O cantor tal vai ligar? Daqui a dias o compositor tal vai ligar? Daqui a dias o empresário tal vai ligar? Esquece isso. Enquanto você continuar a depender de ligações, quer dizer que você não está a caminho nem do meia dúzia. Está a perceber? Meia dúzia é aquele indivíduo que tudo que ganha, tudo que come. Você nem até aí você está. Tudo que ganha é tudo que come. Sabe como é que você está? Você está na dita sobrevivência. Sobrevivência como? É como se tivesse uma boia que eu te dou. Estamos no mar. Eu te atirei a boia. E o que você faz? Nada com a boia. Depois fura a boia de novo. Depois eu te dou outra boia. Você nada com a boia, fura a boia de novo. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que eu, que também estou no alto mar, vou ficar cansado de te atirar a boia. E o que você vai fazer? Você vai morrer afogado. Esse conselho é para ti, é para mim, é para todos nós, artistas da música. Sobrevivência não é o caminho. Meia dúzia, ser um indivíduo meia dúzia, que tudo que ganha é tudo que come, também não é o caminho. O caminho é a abastança. A abastança é a capacidade que o indivíduo tem de morrer hoje e dizer assim: eu vou ressuscitar e eu ainda vou viver 120 anos com meu dinheiro sem trabalhar. Isso é abastança. E a nível mundial está-se a estudar, mas até o que já se estudou, só 3 a 4% da população mundial é que tem abastança. Estamos a falar dos indivíduos de 7 a 10 dígitos. Quem são os indivíduos de 7 a 10 dígitos? Estamos a falar de gajos que falam de milhões e gajos que falam de bilhões. Os indivíduos de 7 a 10 dígitos estão a caminho dos trilhões. E estes indivíduos não falam de qualquer moeda, não, falam daquilo que é moeda, porque há coisas que não são consideradas real ou teoricamente moeda. O Kwanza realmente, ou teoricamente falando, o Kwanza não é uma moeda. Claro que é um instrumento de troca, mas financeiramente falando, o Kwanza é mesmo burro. Temos de ser reais, temos de parar de pincelar. Temos que começar aqui a pintar. Uma coisa é pintar, outra coisa é pincelar. Pintar é preciso passar por uma escola, é preciso ser experiente, é preciso sentir. Pincelar, até uma criança faz. Passar um pincel. Então, o caminho é o quê? É a abastança. O caminho é a riqueza, ok? Porque até mesmo Rihanna, Jay-Z, Madonna, Dr. Dre, P. Diddy, Snoop Dogg, que são Elton John, artistas com grande património. Essas pessoas não investem só na música. Alguns investem nas roupas, outros investem no desporto, etc, etc. Então, é importantíssimo agregarmos valores para que os empresários e as empresas sejam nossos parceiros, porque hoje em dia nós precisamos saber um bocadinho de tudo e nós precisamos ir atrás de quase todo mundo, dos empresários, do Estado, precisamos ir atrás das famílias, precisamos ir atrás dos estrangeiros, das ONGs, precisamos ir atrás dos nossos próprios familiares, precisamos ir atrás de empresas dos variados setores. Mas o que é certo é, enquanto não agregarmos valores, os empresários não vão pôr fé em nós. Porque o empresário quer o quê? O empresário quer maximização de receitas brutas e líquidas e minimização de custo, despesas e ou ganhos. Não tem outra conversa. O empresário quer sinal positivo e não quer sinal negativo. Se ele der conta que você vai aumentar ainda mais o sinal positivo dele, ele vai fazer o quê? Vai pegar em ti. Porque ele sabe que eu trabalhando com esse indivíduo, eu vou aumentar a minha bufunfa. Ok? Então é importantíssimo nós agregarmos valores e agregarmos de forma sábia, sabendo aquilo que estamos a fazer. Não adianta você dizer que está a comprar algo para vender e já é um investimento ou já é um negócio. Você nem sabe se vai dar certo. Então o que você tem que fazer? Você tem que estudar sobre isso. Começar a ganhar teoria,
Começar a ganhar conhecimento teórico e começar a experimentar, ainda que não seja uma experiência totalmente prática, mas no próprio papel fazer simulações. É importante. Se aqui não der certo, se o tempo não for esse, se o dinheiro não for esse, se os juros não for esse, se o Estado me chatear, se a concorrência me derrubar, como é que fica? E é importante entendermos que os empresários não são limitados praticamente, digamos assim. O que eu quero dizer com limitados? Quero dizer que existem vários empresários. Se calhar você está pensando no tio que trabalha na Cuca, por exemplo. Não, vou falar com aquele senhor tem um bom capital, vai me ajudar. Mas já pensaste no comerciante da tua rua? Já pensaste no homem da estação de serviço, no homem do talho? Se calhar esse também pode te ajudar. Porque se ele for capaz de, por exemplo, pode não investir na tua carreira, mas for capaz de te dar um microfone. Há pessoas no mato, no interior do nosso país e no interior dos países a nível do mundo, que ele só sonha em ter um instrumento musical ou um microfone. Nós temos microfone, temos colunas, temos transporte, temos um monte de coisa e estamos sempre a nos queixar. Então, vamos parar de ser mimosos, porque o mimo é dos piores venenos que existe na face do mundo. E os 3 piores venenos para o negócio são o medo, a vergonha e a preguiça, que na verdade é cansaço. Na verdade, nem medo nem vergonha é o quê? Na verdade, isso é característica de pessoas fracas. Na verdade, você não anda cansado, você é um homem fraco. Porque um homem forte não fica cansado. Um homem forte não é burro, um homem forte é inteligente. Um indivíduo que é atleta de bodybuilding, ele geralmente está a fazer o quê? Está a levar a sua vida a alta performance, está a agregar valor a si mesmo e está a ser o quê? Inteligente. É qualidade de vida. Claro, eu não sou apologista dos anabolizantes nem dos suplementos. Eu não sou. Mas mais vale estar com os suplementos, anabolizantes, nem quero entrar nessa conversa. Mais vale estar com os suplementos sem consumir álcool, dormindo cedo, tendo uma mulher, tendo filhos, vida regrada, alimentação regrada, do que estar aí a fazer merda. Eu não sou apologista dos suplementos por causa dos produtos químicos. Eu não sou apologista dos suplementos porque os suplementos são produtos industrializados. Eu acho que o homem tem de estudar um pouco mais ao ponto de começar a passar para os ouvintes, para os amantes da educação física, teorias sobre suplementação natural. Aí sim, aí estamos juntos. Então, é importantíssimo olharmos não só para um empresário, vamos olhar para todos os empresários, os que têm escola, os que têm clínicas, os que têm hospitais, os que têm transportes, os que têm estação de serviço, os que têm prédios, os que trabalham no setor da eletricidade, no setor da fotocópias, fotografias, nos setores da restauração. Temos de olhar para todos os empresários, porque se tu olhares só para um empresário, achando que ele é que vai resolver a tua vida, tu se calhar estás a perder tempo, e tempo é dinheiro, se calhar estás a limitar a tua rede de relacionamentos, que é chamada de networking ou network. Então, abre-te para o mundo, mas antes de te abrir para o mundo, visão, vamos quê? Agregar valor. Antes de te abrir para o mundo, vamos quê? Vamos estudar. Vamos estudar sobre produção, investimento, sobre negócios, sobre poupança. Pois, embora a poupança pode ser considerada um negócio ou um investimento, e também vamos estudar sobre saúde. É importante nós estudarmos muito sobre isso, sem nos esquecermos que nós temos de fazer a nossa parte enquanto homens da música. Nós temos de estudar muito sobre música. O que é música, características da música, divisão da música, estrutura da música, tipos de música, músicas feitas no passado, músicas feitas no presente, que músicas provavelmente ou estilos musicais vão durar daqui a 17 anos, que músicas vão durar mais 10 anos, que gêneros vão durar mais 15 anos, que gêneros provavelmente vão ser criados em 2027, por exemplo. Até 2027, será que ainda vai existir Afro-Niger? Será que ainda vai existir rap ou só vai existir trap? Será que o Afrobeat vai ser o estilo que mais bate em 2027? Não sei. Não sei, mas é importante nós estudarmos muito sobre música e é importante as pessoas perceberem que antes de tirarem conclusões, é bom ouvirem as músicas. Não é porque ele é rapper que você não vai ouvir.
ouve a música. E não ouve uma vez. Ouve até onde der, mas tenta ouvir mais de uma vez. Para tu veres realmente os erros, para tu veres até onde ele acertou. Porque assim, nós artistas crescemos, as nossas visualizações na net aumentam, os downloads aumentam e a informação aos poucos vai chegando até nós, que é o feedback, e assim todo mundo ganha. Agora, se nós fizermos um produto, pusemos no mercado, vocês não ouvem, assim nós não crescemos. Consequentemente, a produção não cresce. E quando a produção de uma determinada economia não cresce, a economia começa a entrar em quê? Em recessão. Por quê? Porque produção é unir determinados bens para obter outro bem. Não tem conversa. E se você não está a unir bens para obter outro bem, quer dizer que ninguém não tem oferta. Se não tem oferta, não tem compra, ou seja, não tem procura. E quando não tem procura e não tem oferta, quer dizer que não há mercado. Se não há mercado, não há preço. Se não há preço, não há dinheiro, pá. E onde não há dinheiro, o que é que vai haver? Recessão econômica. Tão simples quanto isso. Então, para não piorarmos o que já está mal, nosso país já está mal, vamos melhorar. Como? Estudando bastante, vamos agregar valor. Qualquer profissional, vamos agregar valor, estudar bastante sobre produção. Nosso país precisa se tornar rico, mas não só rico no subsolo, no solo também, e no ar também, no mar também. Vamos estudar sobre produção, investimento, negócio, poupança e saúde. São os 5 conselhos do dia. É importante vocês ouvintes estudarem também sobre isso. É importante vocês ouvirem. É importante baixarem as músicas. É importante vocês ouvintes opinarem. É importante vocês ouvintes comentarem nas nossas músicas. É importante vocês ouvintes ligarem para os programas que nós estamos, seja rádio, seja televisão. É importante vocês na rua virem ter connosco, nos criticarem sem faltar respeito, nos darem conselhos, opiniões, nos contarem novidades, nos fazerem propostas. Nós temos de receber propostas, porque nós estamos a trabalhar para isso. É importante vocês ouvirem as nossas músicas, percebe? Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Há um artista novo, muito novo, digamos não novo em idade, mas é um artista que vai brilhar muito ainda, que chama-se ULB. O ULB vai ser considerado, na certa, o rapper mais quente de África. Se não for considerado o rapper mais quente de África, vai ser considerado um dos rappers mais quentes de África. Por quê? Porque o rapaz tem potencial. O rapaz tem potencial. E forte. É que nem a Rússia. Estás a perceber? É muito potencial. Mas imagina uma Rússia, se essa Rússia não souber valorizar o seu potencial. Então o que é que o artista está a fazer, que eu estou a ver? É está a começar a estudar mais. Está a ver? Está a começar a olhar mais para ele e para a sociedade. Está a começar a se abrir. Então ele está a começar a agregar valor. Está a começar a estudar. E aqui vai um conselho para ti, ULB. Tens que começar a estudar mais sobre produção, produzir tudo. Olha para ti, por exemplo, se tu sabes um bocadinho sobre cozinha, se tu sabes um bocadinho sobre gelados, sabes um bocadinho sobre pastelaria, sabes um bocadinho sobre roupa, começa a produzir. Tem que produzir. Todos os dias que nós acordamos, temos que pôr assim na cabeça. Porra, os homens ricos estão a fazer o quê? Os gajos estão a produzir. Está a produzir computador, está a produzir música, está a produzir roupa, perfume. Porra, está a produzir barco, está a produzir balizas de futebol, está a produzir tabelas de basquetebol, está a produzir carros, está a produzir navios. Porra, existem muitos bilionários e milionários no mundo, mas a maior parte faz o quê? Produção. Então, o ULB continua a agregar valor a ti mesmo. Eu sei que você vai conseguir. Eu tenho fé que dentro de 5 anos ou menos, você vai ser considerado um dos melhores rappers de África, se não o melhor. Mas é preciso continuar a agregar valor, te abrir para o mundo, olhares os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, fazeres uma análise SWOT de ti mesmo, quais são as ameaças do mercado, em que momentos tu ficas mais doente, em que momentos não ficas doente, que momentos tu te sentes triste, que momentos te sentes melhor, aonde te sentes bem, aonde te sentes mal. O que é que podes fazer para melhorar a tua carreira? Agregar valor, estudar sobre produção, investimento, poupança, negócios e muito sobre saúde. É importantíssimo
estudarmos sobre saúde. Porque repara, se nós não tivermos saúde, nós não conseguimos fazer quase nada. Então, num país como o nosso, que já temos um público que às vezes comporta-se mal, porque existem pessoas que nem sequer ouviram bem a música, já falam mal. Ou então, pelo fato de não gostarem, querem espalhar a todo mundo que essa música está mal, está mal. Isso não concordo. Você não pode ser uma pessoa do mal, você não pode ser uma pessoa que ouve uma música e quer difamar a pessoa até morrer. Nós, quando agimos assim, estamos a agir de forma errada. Nós devemos focar na solução, não no problema. Nós devemos dizer assim, eu acho que ele devia ter feito assim, 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 assim. Assim é que o país cresce, assim é que o país se desenvolve. Nós não devemos só ignorar o que está bom, não. E pensar sempre no que está mal, não. Quer dizer, o que você deve fazer, você não faz. E você quer fazer o que está errado. Não. Você tem que fazer o que deve ser feito, o que é necessário. O que é necessário? Apresentar a solução. Não criticar. Às vezes, para apresentar a solução, é preciso tocar nos pontos negativos. Ok, mas com vista na solução. Não com vista a afundar o artista. Não. O público, as pessoas, o pessoal tem de perceber que a música é para ser ouvida mais de uma vez. Depois de tu ouvires até te cansares, tu tiras as conclusões. Se não gostaste, é só dizeres, eu acho que ele devia ter feito isso, isso e aquilo, para estar melhor, ou para ser considerada arte, ou para ser considerado artista, ou para ser considerada música. Porque repara, entre o bairro e a cidade existem pessoas do mal. Existem. Mas qual delas mais ouve música, por exemplo? Se calhar seja o bairro. Qual delas mais critica? Se calhar seja a sociedade. Então é importante valorizarmos os novos artistas, é importante ouvirmos as músicas, é importante baixarmos as músicas, é importante nós enviarmos para outras pessoas ouvirem. Esse intercâmbio faz com que o nosso país produza mais, porque quando você comentar, você baixar, partilhar, opinar várias vezes, o artista vai ter um feedback, ele vai ver bem, as pessoas estão a dizer que eu errei, então eu tenho de estudar mais, eu tenho de ter mais experiência, eu tenho de agregar mais valor para eu poder apresentar outro resultado. E quando os artistas começarem a melhorar, o nosso país vai melhorar. Consequentemente assim, vamos crescer e nos desenvolver. A todos vocês que ouviram essa mensagem, que captaram os 5 conselhos: produção, investimento, poupança, negócio e saúde, estudar bastante sobre isso. A todos vocês que comentarem, a todos vocês que compartilharem, a todos vocês que ligarem para os nossos contactos, muito obrigado. E vamos lançar aqui um desafio. Vamos lançar um desafio. Quem compartilhar esse vídeo por 10 vezes, não importa a rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, não importa. Se conseguir partilhar 10 vezes e apresentar essas provas, vai ouvir de forma exclusiva a música do futuro melhor rapper de África, ULB. De forma exclusiva. A música ainda não foi lançada, mas se você fizer partilha de 10 vídeos, aliás, se você partilhar esse vídeo 10 vezes, você vai ter acesso exclusivo à música do futuro melhor rapper de África, ULB. Atenção a todos, é importante cuidarmos da música para podermos ajudar o nosso país a se desenvolver. É importante comentarmos, é importante partilharmos, é importante opinarmos de forma contínua, porque se os artistas melhorarem, a indústria musical vai começar a surgir de forma muito concorrente em Angola. Angola vai crescer e Angola vai se desenvolver. One love!